Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo e Bela Lessa. Pois é, Renatinha. Hoje vamos estar discutindo justiça restaurativa e direitos humanos e, para isso, duas feras. Ana Beatriz Silva, que é advogada criminalista e vice-presidente da Comissão de Advocacia Popular da nossa OAB Pernambuco, e Diná Germano, que é secretária da Subcomissão de Justiça Restaurativa. Bem-vinda, meninas. Muito obrigada. É um prazer recebê-las aqui. E vou começar falando de algo que é um pouco curioso. Muitas vezes, assim como as pessoas têm de reação da palavra feminismo, que você fala, quando fala feminismo, a pessoa olha assim do lado, já, tem também para direitos humanos, como se direitos humanos fosse algo que não fosse legal, não fosse interessante da gente debater, ou já estivesse saturado. Mas essa aqui é uma oportunidade da gente conversar, da gente trazer diálogo e informação também para as pessoas. O que é que a gente pode aqui trazer para as pessoas que nos acompanham sobre direitos humanos? Qual a relevância dela no exercício da advocacia? Primeiramente, muito obrigada e agradeço pelo convite. Então, a gente precisa colocar os direitos humanos como essencial para limitar o poder do Estado. Limitar ali o Estado enquanto punitivista. Porque o que a gente sabe é que a nossa Constituição, ela tem nos direitos humanos o cerne. E aí vai estabelecer uma série de garantias protetoras dos indivíduos que estão diante ali do sistema criminal. Mas é importante que a gente pontue aqui, já que a gente traz também a justiça restaurativa para o nosso diálogo, é que a justiça restaurativa se apresenta como um modelo muito interessante para que a gente desvirtue a atenção que damos exclusivamente ao direito penal e ao processo penal. Sobretudo porque esses instrumentos, eles vêm se apresentando enquanto insuficientes para compreender o delito. E quando não compreende o delito, não vai demonstrar, ou enfim, vai refletir o que veio para ter como objetivo, que é a diminuição da reincidência, a diminuição da criminalização. Então, a gente não precisa de mais provas concretas de que direito penal e processo penal é insuficiente para lidar com o crime. E aí a gente tem uma série de outras alternativas que não vão estar ligadas à justiça, vão reproduzir respostas não violentas, mas que vão ser incidentes e vão resolver o problema da criminalidade. Inclusive porque a gente precisa deixar de lado essa história de buscar a verdade real sobre os fatos. A gente pode encontrar outros caminhos, inclusive porque é difícil para um instrumento dialogar com o passado, a partir dele produzir uma culpa e a partir dali uma pena a ser cumprida no futuro. Então isso já se mostra como um instrumento falido para atingir as perspectivas a que veio, né? Os objetivos a que se destinava. Então, nessa perspectiva, a justiça restaurativa se apresenta como um modelo de efetivar e aí de buscar produzir, né, uma série de políticas que vise restaurar o indivíduo, né, que vise ali minimizar, porque a criminalidade ela surge muito antes por conta do Estado, né? E esse direito penal, ele é um direito penal burguês, porque está a serviço da proteção da burguesia e acaba por reverberar uma série de racismos, de extermínio dos corpos, de controle desses corpos, né? Não é à toa que a gente tem 56,7% da nossa população carcerária formada por pessoas negras. Então esse é um número discrepante que coloca em xeque o nosso modelo de punição, que coloca em xeque o nosso Estado de Direito, que é justamente o que os direitos humanos vêm aí, está como diretriz, e a gente acaba por desvirtuar e reproduzindo explorações, reproduzindo exclusões, seletividades penais. Então, eu acho que a justiça restaurativa ela é um modelo que pode vir a ser eficiente, né, para os objetivos que o direito penal e o processo penal não consegue resolucionar, digamos assim. É muito interessante a gente analisar que esse padrão punitivista do Estado, ele na verdade se consolida
muito a priori, para além do processo penal e do direito penal, ele se consolida no nosso próprio padrão de lidar com culpas, ou de busca pela culpa, né? Enfim, tudo tem que ter um culpado. Isso. E esse culpado merece ser punido, merece ser castigado para que obtenha a sua redenção. Então, a gente vê aí uma imbricação também com a igreja muito forte. Dina, fala Uma um das pouquinho coisas pra que gente. a gente, enquanto pesquisador da justiça restaurativa, escuta muito é restaurar o quê? É a primeira indagação que nos é feita, restaurar o quê? Se, de fato, nada foi, vamos dizer assim, construído, né? E aí, o que é que a maioria das pessoas que, ainda que minimamente tenham ouvido falar da justiça restaurativa, escutam na questão da aplicabilidade dela no âmbito criminal, no modelo de justiça atual que nós temos. E o que muitas pessoas às vezes não conhecem é uma justiça restaurativa aplicada no começo de tudo. Um recorte muito interessante que a gente pode observar é a escolaridade da população carcerária. Então, a escolaridade geralmente é muito baixa. Então, aí a gente pode trazer um modelo de justiça restaurativa para aplicar na base educacional. Existem aqui em Pernambuco uma experiência muito rica que eu tive o prazer de acompanhar e estudar de perto, que tem a aplicação da justiça restaurativa dentro do ambiente escolar, envolvendo o espaço comunitário. A modelagem que é feita é justamente para a gente tentar, vamos dizer, prevenir uma futura população carcerária. Porque as nossas escolas atualmente, elas infelizmente não são um espaço seguro, não são um espaço que são longe da droga, longe do crime, longe de tantos outros problemas. Então, o nosso modelo de escola, que deveria ser um espaço garantido pelos direitos humanos, constitucional, direito à educação, né, e seria aquele espaço seguro, onde o professor teria a liberdade de dar aula, de poder frequentar o ambiente escolar saudável, onde um aluno poderia se sentir acolhido, onde o pai, a mãe pudesse ir ao colégio, ter essa comunicação. Infelizmente, é o que a gente vem vendo que não acontece. O índice de violência dentro da escola é altíssimo, o índice de professores sendo afastados por medo de estar na sala de aula, os conflitos eles modificaram. Não é mais aquela briguinha onde chama os pais para a gente resolver. Na medida que os adolescentes e as crianças elas vão crescendo, o conflito ele vai ficando cada vez mais incontrolável. Não é à toa que existe, na maioria das escolas, patrulha escolar, ou seja, a tentativa da força policial para tentar barrar essa questão. E a gente consegue ver nesses estudos uma aplicação da justiça restaurativa muito satisfatória, onde é devolvido para a escola um ambiente saudável. E com isso, é inerente a gente não pensar que a longo prazo, sim, por que não se diminuir a população carcerária? Se naquela base educacional, onde existe muita evasão escolar, a gente consegue trabalhar ali e impor um certo controle, né? E a gente vê como isso lá na frente poderia reverberar de uma forma muito positiva. Mas aí, infelizmente, a gente está engateando, né? Está em passos muito curtos, mas é um caminho a ser seguido. Mas eu acho que a gente está evoluindo, porque quando a gente fala em discutir na base, a gente tem que falar em discutir na base da educação familiar também. Isso. Porque se eu sou educado com violência, e nós não vemos as crianças como sujeitos de direitos, nós não vemos as crianças como direitos humanos, detentores de direitos humanos. Muitas vezes a gente diz, não, tem que apanhar para aprender mesmo, tem que apanhar para não ser mimado, para não ser uma geração perdida. Então, daí a gente cria um paradigma de extrema violência. Ele vai ser reproduzido pela vida toda por essas pessoas, porque ele é normalizado. Então, quantas vezes a gente escuta pais dizendo, mas eu apanhei e não morri? Então, como é que essa criança vai chegar no ambiente escolar e vai resolver um conflito sem violência? Se ela é educada assim. Foi muito bom, Bela, você tocar nesse assunto, porque reflete a importância da comunidade dentro da escola. E quando eu falo comunidade, eu digo dos pais, de quem é composto aquele núcleo familiar. Porque às vezes o núcleo familiar é composto por um avô, por um tio, por um pai, por uma mãe, é bem diversificado. E a importância de você poder trazer para dentro da escola a figura do núcleo familiar é de extrema importância. Porque a criança, o adolescente, ele precisa ser ouvido dentro de casa também. Ele também tem necessidades a serem discutidas. E muitas vezes, quando a gente vai para o núcleo familiar, a gente vê que o problema inicia ali. E aí tem todo um trabalho, porque aí vem violações de outros direitos, que às vezes já são outros casos bem complexos. Então, a violência na escola, ela é um reflexo da violência fora da escola. Então, é um espaço que a partir desse espaço, a gente começa a trabalhar para ver se a gente consegue tentar chegar em outras violências, né? Fora da escola.
E o cárcere, ele é só a ponta do iceberg, né? Existe muita coisa até chegar o momento da pena de fato. E aí, quando a gente coloca em perspectiva que existem uma série de violências que são perpetradas face ao indivíduo, e a educação é uma violência muito incisiva que é reproduzida pelo Estado. Então, isso nos coloca uma reflexão. É possível a gente caminhar com outras perspectivas, outras políticas, na verdade, políticas públicas. E isso é uma responsabilidade do Estado, né? É educação, é saneamento básico, é uma moradia digna às pessoas, né? Então, eu acho que pensar a justiça restaurativa é pensar em modelos para que a gente diminua a exclusão dos corpos. E aqui, sobretudo, os corpos negros e marginalizados. São dois temas super complexos, direitos humanos, justiça restaurativa, e diante de um cenário cultural tão peculiar como o Brasil, inclusive esse número de que você citou, que é inversamente proporcional à quantidade de pessoas, né, da nossa população carcerária, e de grau de escolaridade que ainda é muito baixo. E isso, inclusive, é um indicador que nós teríamos que ter assim como máxima, porque a educação ela não só resolve um problema do nosso país, não, resolve quase todos os problemas do nosso país, né? Então, é esse senso comum que as pessoas precisam amadurecer para que a gente consiga evoluir enquanto sociedade. Né? Esse senso comum, Renata, que você falou, é algo muito importante, porque qual é a maior dificuldade que a gente tem enquanto sociedade? Lidar com o outro. E isso parte do princípio de que cada vez que uma pessoa comete um erro, um crime, uma ofensa, um dano, ela não é vista além daquilo. Ela é a pessoa que cometeu o crime, que cometeu o erro, que merece a morte ou não é digna mais de estar em convívio com a sociedade. E a gente tem uma dificuldade enquanto sociedade de olhar o outro para além daquilo que ele cometeu. Quem foi o outro? O outro um dia foi uma criança, o outro um dia foi um adolescente, ele cresceu, ele foi construído por outras pessoas que foram induzindo o seu caráter e da forma como ele é. Todo mundo que está aqui, cada um a gente carrega com a gente cicatrizes, marcas, alegrias, tristezas de pessoas que passaram pela nossa vida e foram colocando um pouquinho delas na gente. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de enxergar o outro nessa forma. Então o outro é visto apenas como o que ele cometeu e toda a vida dele é anulada. Então, esse senso comum das pessoas de não quererem realmente ressocializar, oportunizar, dar uma chance, isso faz parte de um processo cultural que a gente não foi ensinado. Então, cabe a nós, né, partir com esse paradigma e tentar, a partir de nós mesmos, mudar essa história. A educação ela é a base de tudo, porque muitas vezes o outro que hoje está segregado, ele teve os direitos humanos dele violado, seja na educação, seja na alimentação, seja em outras questões. Em algum momento houve uma violação desses direitos, né, Ana? Acho que a gente precisa, então, pontuar o quanto a gente ainda está distante de se afastar dos estigmas, né, que foram construídos com a história, de segregar os corpos negros, porque é impossível a gente estar falando acerca de criminalização, estar falando aqui de justiça restaurativa e não pontuar que o direito penal e o processo penal é um artifício de continuação, de perpetuação dessa colonização dos corpos. Então, é reconhecer o outro, né? É entender as diferenças e começar a viabilizar mecanismos estatais que entendam as nossas diferenças, né? Que nos entendam enquanto desiguais, porque nós nascemos de uma cultura de exploração. Então, a gente não está partindo do mesmo local. Então, eu acho que é isso. É pensar a justiça restaurativa aliada aos direitos humanos para tentar uma viabilização da diminuição de uma violência, a diminuição de fato da criminalidade e aí a perpetuação de menos desigualdades sociais, menos desigualdades raciais também. Gostei demais de ouvir isso. Nós não estamos partindo do mesmo lugar. Exatamente. E isso é muito importante ser dito, ser tratado. Por isso que é importante a gente tratar sobre direitos humanos, porque muitas pessoas também não partiram do mesmo lugar, não tiveram as mesmas oportunidades que a gente. E eu sou cristã, né? Acima de tudo, eu sou cristã. Falo isso abertamente, não tenho nenhum problema na minha escolha.
E os 2 primeiros mandamentos simplificam muito isso e trazem muito dos direitos humanos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Então eu gostaria, se um dia passasse por qualquer situação extrema, não sei, ser processada e julgada por algo limpo, justo e avaliada também com as pessoas que levassem em consideração aquela balança. Quanto maior parte do tempo você foi, o que é que a gente tenta fazer? Isso são regras básicas, mas que simplificam muito a vida e o direito também, né, amiga? Perfeito. A gente tem que entender que o caminho é longo, mas acho que defender os direitos humanos é algo tão basilar que não devia ser nem questionado. É verdade. É algo que, para quem atua na nossa área, principalmente na área jurídica, isso é um pressuposto básico, é como defender a democracia. Você está defendendo a base de tudo, a razão de ser. Então, se a gente não consegue ver o grau de exclusão da sociedade que a gente vive, o quanto a nossa sociedade flexibiliza para uma vasta gama de pessoas o direito mais basilar, que é o direito de ser, é o direito de existir. Então, a gente está falando aqui de pessoas que são totalmente marginalizadas nos direitos humanos. E aí, depois, a gente quer isolar um fato dela, como se esse fato pudesse levar ela a ser culpada, castigada, humilhada, porque esse é o padrão que a gente reproduz. E o grande interessante assim, da justiça restaurativa é que essa sensação que as pessoas às vezes não conhecem, justiça restaurativa é impunidade, não é. Ela oportuniza um encontro, e esse encontro não precisa ser físico. O encontro é o momento de reflexão, onde os envolvidos na ofensa vão poder parar, analisar e se autorresponsabilizarem e reparar o dano causado. Porque muitas vezes você ter uma sentença condenatória não significa segurança. Um relato bem simples, uma pessoa que é assaltada e teve seu celular roubado, mas teve uma arma na cabeça, uma coisa muito que lhe trouxe um trauma. Se ela souber que a pessoa, muitas vezes ela nem quer ir na delegacia fazer reconhecimento, porque tem medo. Então, o fato daquela pessoa ter sido condenada na pena máxima, seja lá o que for, não traz segurança para a vítima. E a justiça restaurativa, ela coloca a vítima também como a protagonista. A vítima ela também é ouvida. Da mesma forma que o agressor, ele também é ouvido. E aí é possível colocar o que levou a fazer isso, né? Qual foi o dano que a vítima teve, além do material? E aí a responsabilização do autor. Isso não significa que ele não vai precisar pagar penalmente pelo que ele cometeu. Mas esse momento de reflexão, ele é oportunizado pela JR, pelos encontros da JR, através das práticas restaurativas, que muitas vezes no sistema que nós temos atualmente não existe isso. O índice de reincidência acontece, na maioria das vezes, porque não existe essa responsabilização. Até a pessoa nem liga, faz 1, 2, 3, porque não tem esse senso de que eu me responsabilizo por isso que eu fiz, ou isso que eu fiz é errado. Não, faz parte daquela comunidade que ele é inserido fazer isso. E pronto, é um reconhecimento, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu arriscaria dizer que em todos os casos assim, de criminalização não há, né, uma mitigação da segurança, na verdade. Em todos esses casos, a gente corrobora assim, proporcionalmente para o aumento da violência. Eu acho que está mais do que evidente que esse modelo de encarceramento, que esse modelo de sistema penal processual, ele é um modelo inquisitivo, ele é um modelo fascista, né? E ele está à disposição da classe dirigente do país, está à disposição da classe dominante. Então a gente precisa dialogar novas formas de restituir, né, as pessoas que vêm sendo selecionadas por esse sistema. Ana Beatriz, Diná, foi um prazer conversar com vocês. Essa temática é muito importante, a gente precisa entender que é tempo de ressignificar, é tempo de revisitar conceitos e práticas para que a gente possa evoluir. Não é, Renata? É verdade. Nesse tempo de pandemia, então, aí que as pessoas foram forçadas a repensar, a criar, a se reinventar, né? E esse processo de reconstrução é muito importante. Então, esse momento vocês estão de parabéns, meninas. Muito obrigada. Agradecer a oportunidade. Aqui. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Bate-papo super legal. Espero encontrá-las no dia a dia da advocacia, lutando pelos direitos humanos, tentando transformar a nossa advocacia e também a sociedade em um lugar mais justo. Certamente nos encontraremos. Com certeza.
É isso, Renatinha. Foi mais um Direito em Pauta, né? E eu vou lá terminar com o meu tchauzinho, né? Até a próxima.